Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, acompanha também pela internet no nosso portal sba1.com, acompanha pela Claro TV, também net, agora é uma coisa só em todo o Brasil. Está nos acompanhando também no Facebook e vai nos acompanhar também na Neo TV, Brasil e Paraguai, acompanhando aqui o Agricultura BR, o canal do boi. E a partir deste momento, sinal aberto pela TV Imaculada da Conceição, que está linkada aqui no Agricultura BR, sinal aberto no Mato Grosso do Sul. Quero agradecer a participação, a audiência de todos, que bom que vocês estão conosco. E eu falei agora, né, TV Imaculada, no Mato Grosso do Sul, eu vou começar com um assunto sul-mato-grossense. Isso porque o Departamento de Alfândegas da China informou nesta quarta-feira que está suspensa uma unidade frigorífica da BRF que exporta carne de frango para a China. Está suspensa e, de acordo com as informações que foram publicadas desde o dia 23 de julho. Além desta fábrica da BRF, oficialmente outros 5 frigoríficos brasileiros continuam com vendas suspensas para a China. As unidades são do JBS em Três Passos, no Rio Grande do Sul, da BRF em Lajeado, também no Rio Grande do Sul. Seguimos aqui falando que foram vetados pela China também a unidade do Marfrig em Várzea Grande, que também está nessa condição. Temos também um destaque aqui para a unidade da Minuando em Lajeado, no Rio Grande do Sul, vetados pela China. Enquanto que a planta da JBS em Passo Fundo teve comercialização suspensa preventivamente pelo Ministério da Agricultura. Há 10 dias, o departamento liberou a retomada das exportações de carne bovina da Agra Agroindustrial de Alimentos em Rondonópolis, no Mato Grosso, para lotes embarcados desde o dia 17 de julho. Portanto, essa é a situação que nós temos aqui, falando das unidades frigoríficas que estão suspensas pela China. Agora, uma unidade que exporta carne de frango em Dourados, Mato Grosso do Sul. E o assunto por aqui agora é o mercado da soja. Vou começar falando sobre o mercado físico, trazendo os destaques aqui no Agricultura BR. O fato é que nós temos valores muito firmes, uma demanda muito expressiva sobre a oleaginosa, e nós vamos mostrar agora como é que vem esses números no mercado físico depois de algumas sessões seguidas de queda para o dólar comercial aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada então como é que vem o mercado físico. Eu destaco aqui, primeira praça é Ponta Grossa, no estado do Paraná, mostrando aqui que no dia 29 de junho, o valor era de R$ 110,50 a saca de 60 quilos. No dia 3 de julho, R$ 111,50 a saca de 60 quilos. No dia 13, R$ 109 a saca. Dia 17, R$ 111. No dia 23 de julho, R$ 113 a saca de 60 quilos, enquanto que no dia 29, agora mantendo esses R$ 113, mesmo com o dólar recuando um pouco. São os números que nós destacamos agora para essa praça no estado do Paraná. Sigo falando de soja, você acompanha comigo mais uma em destaque, mais uma praça de comercialização e produção importante. Agora é Canarana, no Mato Grosso. Aliás, um grande abraço para os amigos do Mato Grosso que estão nos acompanhando. Acabei de receber mensagem de lá neste momento. Olha só, no dia 29 de junho, o valor era de R$ 99 a saca de 60 quilos. No dia 3 de julho, esse valor vinha para R$ 101, rompia a marca de R$ 100, o chamado teto, né? Aquele teto psicológico passava dos R$ 100 e a partir de então a saca da soja só sobe. Acompanha comigo que a gente entra no mês de julho acima desse piso, chega a 102 no dia 13, no dia 17 R$ 103 a saca, dia 23 R$ 102 e nesse dia 29 valores de referência a R$ 105,50 a saca de 60 quilos. O que nós estamos mostrando aqui na média é lá no estado do Paraná, em Ponta Grossa, uma alta em 30 dias de
4,7%. A minha produção vai me informando aqui, a praça ali de Canarana, no Mato Grosso, tem 30 dias com uma alta de 6,1%. Isso mostra a força e, principalmente, mesmo com uma situação de dólar que cedeu nos últimos dias, estava ali na casa de 5,40, veio para 5,14, 5,15, mesmo assim, a soja se mantém com valores elevados por conta de uma demanda extremamente efetiva. Fala agora a respeito de soja negociada na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Vamos saber como é que vem a operação. Soja caiu mesmo nesta última terça, com os efeitos da melhora climática e principalmente aquela melhora nas lavouras norte-americanas que jogou as posições para baixo. E essa jogada para baixo segue no dia de hoje. Hoje as perdas são mais tímidas, mas elas seguem, né? Ontem a queda foi feia mesmo, foi de 1,5%, 1,4%. Então caiu muito nesta última terça-feira. Hoje segue caindo, segue perdendo e é o que nós vamos trazer agora. Olha só, a posição de agosto, $8,94 o bushel. Setembro, $8,84 mais 4. Essa posição de novembro, para os norte-americanos, ela é muito importante porque é aonde está a situação mais interessante, onde tem mais contratos negociados, maior liquidez. Novembro vem com 8,85, se distanciou muito ali dos $9, chegou nos $9 e nós temos aqui essa situação de queda. Isso é tudo efeito em relação ao que vem acontecendo ou que aconteceu com esse último relatório de acompanhamento de lavouras. Janeiro de 2021 a $8,91 o bushel. Mercado tem uma leitura muito clara de que melhorou a situação com a soja norte-americana e que por lá vai ter uma nova boa safra, né? E claro que o pessoal também continua de olho, muito de olho na demanda chinesa por soja norte-americana, mas nem isso é capaz de conter essa atitude, né, dos investidores de jogar o preço mais para baixo de soja em Chicago por conta de uma lavoura que deve se confirmar com boa safra. Dólar comercial agora é o que nós destacamos. Dólar comercial ontem, eu falava há pouco que no mercado físico brasileiro não trouxe efeitos, né? Mas ali eu estava lembrando também que ontem, no final do dia, quando nós vimos os números da B3, o dólar mais fraco ontem teve efeito sobre o mercado do milho. Daqui a pouco eu vou falar desse assunto, mas olha só, hoje o dólar vem totalmente na estabilidade, 0,03%, estável, R$ 5,15 mais 9 para a moeda norte-americana, é o que a Agricultura BR destaca para você. E eu sigo falando a respeito deste tema de dólar, de mercado financeiro, com Sara Kirchhoff, que participa agora conosco. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estava preparada aqui para entrar falando da queda do dólar frente ao real hoje mais uma vez, mas ele acabou de inverter o sinal e agora está com uma leve alta na comparação com a moeda brasileira. Nesse momento, dólar comercial com uma alta de 0,03%, na casa de R$ 5,15 mais 90, quase R$ 5,16 é a cotação da moeda norte-americana nesse momento. Enquanto isso, o índice Bovespa sobe com força mais uma vez. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, nesse momento, tem uma alta importante de quase 1% e agora, olha só, opera acima dos 105 mil pontos, 105.120 pontos, a melhor pontuação aí das últimas semanas e acredito que dos últimos meses também. Então, a Bolsa em recuperação constante nas últimas semanas e hoje não é diferente. O mercado todo à espera do resultado da reunião do Federal Reserve nos Estados Unidos. Deve haver um pronunciamento por volta das 3 horas da tarde de hoje, horário de Brasília. Como a gente
comentou ao longo dessa semana, o mercado não espera que haja uma nova alteração na taxa básica de juros dos Estados Unidos, o que já aconteceu durante a pandemia, e a taxa por lá já está muito baixa, então não deve haver um novo corte. Mas o que todo mundo espera, sim, é um novo estímulo para a economia norte-americana, ainda mais tendo em vista que os números de casos de coronavírus na maior economia do mundo continuam aumentando. Então já teve um pacote de estímulos muito importante, tem alguns pacotes e alguns investimentos que começam a vencer, encerrar o prazo agora nos próximos dias, então o mercado espera uma sinalização a esse respeito. Ele não espera também que venha uma perspectiva em relação aos próximos meses para a economia dos Estados Unidos no fechamento dessa reunião que começou ontem e termina hoje, então, como eu falei, o pronunciamento por volta das 3 horas da tarde no horário de Brasília. A agência Reuters ela destaca hoje que, observando qualquer sinalização de estímulo do Banco Norte-Americano, isso pode trazer um impacto para o mercado financeiro aí nos próximos dias. Provavelmente isso vai ser sentido mais no fim da tarde de hoje ou possivelmente amanhã e ainda na sexta-feira. Ao final da reunião, então, ele não deve anunciar uma grande decisão em relação à política monetária, como a gente comentou aí no início. Ainda nos Estados Unidos, o processo de negociação de um novo pacote de estímulo fiscal está passando por algumas dificuldades. Isso porque há uma divergência entre o Congresso e a Casa Branca, levantando alguns temores em relação ao futuro do consumo no país, uma vez que o auxílio extraordinário do governo para os desempregados vai expirar agora nesta sexta-feira. Então, tem um impasse em relação a esse tema. No exterior hoje, durante a manhã, o dólar perdia força aqui frente ao real, como a gente comentou no início, e ele perdia força também frente às moedas de países pares, o rand sul-africano, o peso mexicano e frente a outras moedas, como tem sido observado também ao longo dos últimos dias. E aqui, internamente, os analistas citam o impacto positivo dos dados do CAGED, que já tinham fornecido algum suporte ao real na sessão anterior, quando foram divulgados dados, em relação à criação de empregos. O Brasil ele fechou quase 11 mil vagas de empregos formais de trabalho no mês de junho. Evidentemente, uma piora se a gente for comparar com junho do ano passado, uma comparação que não é nem justa, só que desacelerou o ritmo de perdas frente aos meses anteriores. Então, já mostrando aí uma retomada também nesse quesito. O mercado, evidentemente, de olho em todos esses fatores aqui dentro e lá fora e trazendo essas novas cotações, precificando tudo isso no dólar e também na Bolsa de Valores. Na Bolsa, o dia também continua sendo da apresentação de balanços por parte de muitas empresas listadas na B3 e isso traz um impacto também na sessão desta quarta-feira. Daqui a pouquinho eu volto aqui ao vivo dos nossos estúdios da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Fabiana, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. Por aqui eu sigo falando a respeito de soja e também dos efeitos desse dólar agora mais estável e nós temos estabilidade também para a soja negociada nos portos. Nós temos pouca oferta de soja no Brasil, esse é um elemento também muito importante, o mais importante de todos. Disputa muito forte, então mesmo com um dólar em queda ou numa situação no qual está em recuo de qualquer maneira, nós temos aqui valores para a soja negociada hoje, 29 de julho, para entrega em agosto, a estável de R$ 114,00 nos portos de Santos e Paranaguá por saca. É o que informa a Grãos Corretora. E a seguir no Agricultura BR nós vamos falar de etanol de milho, vamos falar também como é que vem a colheita do milho no estado do Paraná e muito mais. Então fique conosco, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta e eu vou trazendo aqui informações agora sobre o mercado do milho e vou falar de mercado físico e um físico que vem com alta. Nós vamos observar agora e eu vou fazer dois comentários. Antes de mostrar esse mercado físico, eu vou falar sobre os efeitos da queda do dólar nesse começo de semana. Ontem nós tínhamos, eu estava observando os valores finais ali de negociação na B3 para milho. Importante lembrar que não há um volume assim expressivo de negociação, mas claro que o dólar ali trouxe um impacto sobre os valores da saca de milho, trouxe um pouco para baixo. No mercado físico nacional, os preços praticados nos estados, isso ainda não trouxe esse efeito. Claro que o dólar ajuda a dar sustentação, mas o milho, assim como o soja, o principal elemento é demanda. E nós temos um milho num comparativo de 30 dias com altas fortes, acima de 10%, pelo que a produção me adiantou. É o que nós vamos mostrar agora. Temos mesmo acima de 10%, olha, no dia 29 de junho, R$ 31,00 a saca, no dia 3 de julho, R$ 32,50. Temos aqui os valores no dia 13 de julho a R$ 34,50, no dia 17, R$ 34, dia 23, R$ 34, nesse dia 29, R$ 36,00
por saca de 60 quilos, aqui nos trazendo uma alta de 14% para a saca de milho ali na Praça Pesquisada de Sapezal, no estado do Mato Grosso. Não tinha nem te falado, mas é Sapezal, Mato Grosso, que eu estava trazendo em destaque, com uma alta bastante elevada nos últimos 30 dias, em torno de 14% de elevação. Continuando, mostro aqui uma outra praça brasileira, Maracaju, Mato Grosso do Sul, também muito tradicional. No dia 29 de junho, R$ 38,00 a saca. Dia 3 de julho, R$ 39,00 a saca de 60 quilos. No dia 13 desse mês, o maior valor para o período considerado, R$ 39,50. No dia 17, R$ 39,00. Dia 23 de julho, R$ 38,50. R$ 39,00 a saca. Aí uma alta pequena em Maracaju, mesmo assim, uma alta existente para o estado, né? No caso, para Maracaju, praça tradicional, está com a colheita a pleno vapor, está ali com um preço mais estável, mas mesmo assim com elevação. Agricultura BR de volta, e agora eu falo sobre a colheita do milho segunda safra no estado do Paraná, que atingiu 26%, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado. Vamos dar uma olhada agora como é que vem, então, os números divulgados pelo DERAL, aqui gráfico aparecendo. Eu disse que está em 26% a colheita. E desse milho que ainda está no campo, tem pouca variação, né? Comparado aqui às últimas semanas, de acordo com os dados do DERAL, 45% vem em boas condições, 38% em médias condições, 17% em condições ruins. É nítido, né? Quando você vê um número ali de 17% das áreas de lavoura com condições ruins, é nítido que teve uma perda, né? Uma queda frente àquilo que nós costumamos a ver no estado do Paraná. E esses fatores são todos climáticos que trouxeram esses impactos para a produção. Produção de silagem de milho agora é o assunto do Agricultura BR. Isso tem sido uma alternativa importante em todo o país e é o que você vai ver agora lá no estado do Paraná com o repórter Mauro Andrade. Aqui em Jataizinho, no Paraná, a Fazenda São José planta mais de 200 alqueires de milho para fazer a silagem de planta inteira, para um confinamento de mais de 1.500 animais. Uma boa estratégia adotada por grande parte dos pecuaristas para enfrentar o período de pouco pasto é a silagem. Para se produzir uma silagem de qualidade, é importante obedecer recomendações técnicas para preservar os níveis de nutrientes da forragem, fornecendo uma dieta rica para os animais. Nós temos um confinamento de bovinos de corte, então nós precisamos da silagem para a alimentação deles. A gente usa a silagem de milho por ela possuir vários nutrientes, ter um elevado valor energético. Foi realizado o plantio entre fevereiro e março. Nós avaliamos a época que vai ser cortado o milho para silagem de acordo com a matéria seca, que deve estar entre 30% e 35%. Um aspecto importante a ser observado para a produção de silagem de qualidade é o ponto de colheita do milho. O ideal é que metade dos grãos se encontrem no ponto farináceo e a metade inferior ainda leitosa. Esse ponto, então, ideal de corte, ele é importante por possuir, então, as quantidades de fibra, amido, que é responsável pela energia, e as proteínas adequadas para a utilização na dieta dos animais. O milho colhido é levado para um silo de superfície próximo ao confinamento e compactado com o trator para evitar entrada de ar.
A presença de oxigênio no interior do silo produz fermentação indesejada e reduz a qualidade da silagem. Portanto, a compactação e o fechamento do silo devem ser feitos com bastante atenção para evitar perdas de nutrientes do material que será servido aos animais. De Jataizinho, no Paraná, Mauro Andrade. Tá aí informações sobre silagem lá no estado do Paraná, produção com base de milho. E eu sigo falando agora sobre os números, tanto para carnes quanto para grãos. Quem vai trazer os destaques, aliás, muito positivos, é a Sara Kirchhoff, que volta aqui ao Agricultura BR. Que números são esses, Sara? É um estudo, na verdade, Fabiano, realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que traz projeções para a agropecuária brasileira até o ano de 2030. E esse estudo mostra uma expansão importantíssima, tanto para o setor de grãos quanto para as carnes. E aí eu estou falando de carne bovina, suína e aves, todos com perspectivas muito positivas para os próximos 10 anos. No caso do setor de grãos, a produção brasileira deverá ter um incremento na próxima década, conforme esse estudo do MAPA, de 27%. E evidentemente que todo mundo pensa, vai ter expansão no setor de grãos, vai ter todo esse aumento de área plantada. Claro que vai ter um aumento de área plantada sim, mas ele não é proporcional a essa expansão na produção. A área plantada prevista, a ampliação de área plantada prevista para os próximos 10 anos é de 16%, a gente está falando de um incremento na produção de 27%, conforme esses dados do estudo do MAPA. O levantamento prevê aumentos no setor de carnes na casa de 16% para carne bovina, 27% de carne suína e 28% para carne de frango. E o Ministério da Agricultura ressalta também que durante esse período de pandemia que o Brasil e vários países viveram, a nossa produção ela não foi afetada, a safra não foi afetada, a questão da logística também conseguiu se manter em patamares bons, vamos dizer assim. Claro que alguns setores acabaram sentindo mais, o caso dos hortifrutis, o caso das flores, o caso também do algodão, que teve um impacto em função do fechamento de uma parte importante aí da indústria têxtil, mas de um modo geral a roda continuou girando durante esse período mais crítico de isolamento social aqui no Brasil, e o Ministério da Agricultura destaca isso. E nesse novo cenário traçado pelo MAPA para a próxima década, o Brasil deve saltar então de quase 251 milhões de toneladas colhidas nessa safra, 2019-2020, que é a projeção da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, então de 251 milhões para 318 milhões e 300 mil toneladas. Soja, milho segunda safra e algodão devem ser aí os principais produtos, as principais culturas que vão puxar esse crescimento da próxima década, conforme os dados. No total, a área plantada então de grãos deverá crescer de 65 milhões e meio de hectares para 76,4 milhões de hectares, 76 milhões e 400 mil hectares lá em 2029 e 2030. E a produtividade total dos fatores PTF deve subir 2,93% no ano até 2030. É uma média que mostra aí um resultado de uma análise das tendências de redução de mão de obra ocupada, que também faz parte desse estudo, de ganhos de rendimento e também de aumento de uso de capital. De acordo com o José Garcia Garcês, que é o coordenador geral de avaliação de política de informação do Ministério da Agricultura, mesmo se as áreas de fronteira, por exemplo, nessas áreas, a produtividade deve puxar o crescimento e não a área. E ele explica que mesmo quando usamos um indicador mais completo para a produtividade, a taxa prevista é elevada. Projeções, então, trazendo uma tendência importante para o setor de carnes e de grãos nos próximos anos e apontando uma tendência de redução também na área de pastagens, que é o que vem sendo observado aí no Brasil. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Fabiano, agora é com você. Obrigado, Sara. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Ela volta na nossa terceira edição, às 16 horas, no horário de Brasília. Por aqui eu sigo o programa e agora vou falar um pouco a respeito do setor sucroenergético. E nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves a respeito do que vem acontecendo com o setor da cana, principalmente em relação à recuperação e quais são os próximos passos no setor. 100 milhões de elefantes. O que será isso, né? Marcos Fava Neves, professor da USP e da GV, na área de estratégia e agronegócio, estudioso do setor de cana. Acabei de ler
Pesquisa feita pela Única, com uma equipe grande de apoio, que 515 milhões de toneladas de gases de efeito estufa deixaram de ir ao ar do Brasil graças ao carro Flex criado em 2003. Isso dá 100 milhões de elefantes. Incrível. O meio ambiente, a sustentabilidade é a avenida da sociedade mundial hoje. Deixo aqui uma proposta, uma competição para autoridades do setor de cana, governadores, deputados estaduais. Eu gostaria de ver no posto, na bomba, ao lado do preço, a emissão por litro de combustível, para que a sociedade brasileira possa perceber que o etanol emite 80%, 90% a menos do que o litro do seu combustível concorrente e possa considerar esse fator na escolha. Está lançada a competição, quero ver que estado consegue essa norma primeiro. Café é o assunto de agora no Agricultura BR. Vamos saber como é que vão os valores praticados no interior de São Paulo, no município de Franca. É o que nós vamos destacar agora, o movimento dos últimos 30 dias. Observe que nós tínhamos no dia 29 de junho o valor da saca R$ 500. No dia 2 de julho, R$ 510. No dia 6 de julho, R$ 490. 20 de julho, R$ 520 por saca. No dia 24, R$ 530. E nessa última terça-feira, 28 de julho, o valor chegava a R$ 540 por saca de café em Franca, no estado de São Paulo. E olha, sigo falando a respeito de café porque agora nós vamos falar sobre o café arábica, mais negociado no mercado futuro, onde nós temos toda a referência, está aqui atrás de mim aqui a plataforma Ice Filters, aqui o placar de como que vem as negociações. Veja só comigo que nós temos café em alta nesta quarta-feira. Posição de setembro, $1, 11 centes mais 35 a libra peso. Dezembro, $1, 14 centes mais 15. Março, $1, 16 centes a libra peso. Maio, $1, 16 centes mais 95 por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Sigo falando de café, agora o café o Robusta, que nós trazemos em destaque no Agricultura BR, é referência para o Conilon no Brasil. Negociações na Bolsa de Londres em tonelada e dólar, vindo a posição de setembro a $1.341 a tonelada. Novembro, $1.354. Janeiro, $1.370 e março, $1.384 a tonelada. São os valores com café Robusta na Bolsa de Londres. E a aveia é uma cultura de inverno com excelentes características para a alimentação animal e é um dos fortes na produção dessas culturas de inverno, principalmente nos estados do sul. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mauro Andrade. O estado do Paraná se destaca na produção de aveia. Somos o maior produtor nacional de aveia branca para o consumo humano. E aqui em Mauá da Serra tem a SL Alimentos, uma indústria que processa a aveia. Nós vamos conversar com Luana Salinetti, que é engenheira agrônoma e dá assistência a esses produtores. Bom, então as áreas que eu dou assistência técnica são exclusivamente de aveia branca. Diferente da aveia preta, a aveia branca a gente busca mais a produção de grãos, né, que no nosso caso é destinado para a indústria. A aveia branca, hoje em dia, ela tem entrado muito bem aí no sistema de rotação das culturas de inverno. Comparado aí com o trigo, com o milho, ela é uma opção bem mais rústica, um custo bem menor, né, e tem uma produtividade muito boa. Hoje em dia, mesmo quem está buscando fazer massa verde, palhado, o pessoal que vem do milheto, da braquiária, a gente consegue na aveia branca, hoje em dia, as duas opções. A gente consegue tanto colher o grão, né, e ser vendido aí, fazer uma receita para pagar os custos, e também conseguimos hoje em dia com os materiais que a gente tem, bem perfilhadores, né, uma massa verde, uma palhada que vai fazer cobertura aí para o plantio direto no verão aí do soja, muito boa.
Hoje em dia aí, a produtividade média da aveia branca vai estar girando em torno de 6 toneladas por alqueire. A aveia, além da produção do grão que possui valor de mercado, que gera renda na propriedade, gera também boa palhada para a cobertura de solo. Eu costumo falar aí que o lucro da aveia a gente não vê só no inverno, né? Mas também no verão. O lucro é ao longo do ano todo. Por quê? Primeiro, a palhada que a aveia vai deixar vai ser muito importante no controle de plantas daninhas, no pré-plantio do soja do verão, né? Ela tem uma supressão muito boa, né? Não só por questão da palhada, que vai abafar a emergência de várias plantas daninhas, mas ela tem uma alelopatia muito boa em cima de, principalmente de amargoso e azevém, que são plantas daninhas de difícil controle atualmente, né? Outra questão, o sistema radicular das aveias brancas, né? Igual eu falei, os materiais que nós temos trabalhado ultimamente estão cada vez mais eficientes. Um sistema radicular bem profundo, que vai estar então buscando água aí nas camadas mais profundas aí do solo. E nessa galeria que essa raiz vai estar morrendo, nessa matéria seca que vai ficar, é ali onde que o solo vai estar armazenando cada vez mais água, né? Nos poros aí, ao longo dos anos, aumentando a capacidade de armazenamento de água no solo. E por último, então, o produtor acaba tendo uma ótima rentabilidade aí, né? E com custo baixo. E também eu até brinco, sem dor de cabeça, né? Porque a aveia é muito mais rústica aí, a geada, essas estiagens, então a gente consegue produzir aí uma produção garantida. De Mauá da Serra, no Paraná, Mauro Andrade. E o estado do Mato Grosso, assim como o Centro-Oeste, tem passado por um momento crítico de seca, o que traz alguns resultados que são indesejáveis em todas as culturas e, no caso da pecuária, traz aquele chamado boi sanfona. Como evitar essa situação, você vê agora na reportagem de Valdir Pacheco. O Brasil tem desenvolvido diversas tecnologias que permitem a produção de alimentos e fibras de forma sustentável e com baixo custo. Uma dessas tecnologias é a integração lavoura-pecuária ILP. E um dos maiores desafios da pecuária é manter o peso estável do bovino durante o ano todo, evitando assim a perda de peso durante a seca, quando o animal não tem nutrição suficiente para manter a engorda. O Sistema Integrado de Produção, como ILP, Integração Lavoura-Pecuária, possibilita a produtividade o ano inteiro. Nesse período de seca aqui no norte de Mato Grosso, a pastagem se mantém ainda verde. Isso evita o chamado boi sanfona, que na época da chuva, com pasto verde, o gado engorda. E agora, nesse período, na fazenda convencional, o gado emagrece. Aqui ao meu lado está o Dr. Bruno Pedreira, pesquisador da Embrapa Agrosilvo e Pastoril. Então, Bruno, quais são os benefícios desta integração ILP? Perfeito, Pacheco. Exatamente esse. Depois que a gente colhe a soja, você tem a possibilidade de plantar uma forrageira, seja ela uma piatã, uma paiaguás, uma rosiziensis, uma planta que traz para nós uma segunda onda de produção de forragem na fazenda, trazendo a possibilidade de manter os pastos verdes na época onde as fazendas de pecuária estão mais intensivamente sofrendo com a questão da estação seca. Então, nesse cenário, a gente tem a possibilidade de animais ganhando peso ao longo de todo o ano. Especialmente as fazendas que fazem integração lavoura-pecuária com a estação de monta invertida, onde os animais nascem já maio, abril em diante. Esses animais vão viver os próximos 18 meses da sua vida sempre em pastos verdes. Isso faz com que eles não percam peso, com que eles não deixem de ganhar peso em nenhum momento da sua vida, trazendo o melhor dos benefícios para a gente, que é a redução do tempo de vida desse animal para que ele atinja a idade de abate cada vez mais jovem. Aliás, quando se fala em idade de abate, houve uma significativa redução nesse tempo de criação, né? Para quem faz a cria, recria e engorda, né? Em quanto tempo, mais ou menos, melhorou nos últimos anos? Reduziu esse tempo? Perfeito, Pacheco. Eu diria para você que assim, a gente estava acostumado a dizer que um boi levava aí 3 anos e meio para ficar pronto, e hoje não é incomum nas fazendas com integração lavoura-pecuária a gente ter esses animais aí chegando ao abate entre 17, 18 meses até 24 meses, vamos dizer assim. Então é uma redução de pelo menos um ano e 14 meses, 15 meses no tempo para que a gente faz esse mesmo animal ficar pronto. E isso traz para nós uma vantagem competitiva internacional muito grande,
que está em torno dessa discussão das mudanças climáticas, do gás de efeito estufa, a partir do momento em que a gente tem a mesma quantidade de carne sendo produzida, um boi ficando pronto, só que não está ficando pronto em 36 meses, está ficando pronto em 20, 24 meses, a gente emite a mesma quantidade por um tempo muito menor. Então, por unidade de produto, a gente está sendo muito mais eficiente, a gente está tendo a capacidade de fazer muito mais nesse mesmo pedaço de terra. Bruno, hoje se ouve falar muito em bem-estar animal, né? O consumidor quer saber a procedência da carne, né? E esse sistema permite o bem-estar animal, porque o gado não sofre no período de seca, né? Ele se mantém gordo, tendo água e capim para ele é o suficiente. Exato, a gente está trazendo aí uma condição diferenciada de alimentação para esses animais, onde ele não tem nenhum tipo de restrição mais pesada, né, ao longo do tempo. Se a gente for para as fazendas tradicionais, junho, julho e agosto é um período de restrição muito forte. E em especial se os sistemas integrados também trouxerem para si o componente florestal, onde a gente tem aí uma possibilidade de sombra, de animais que vão pastejar à sombra, ou vão ter aquele tempo em ósseo ou ruminação, mais voltado aí para a projeção da sombra das árvores, que traz ainda mais conforto para esse processo, traz ainda cada vez mais sustentabilidade para os nossos sistemas de produção animal no Brasil Central. E rentabilidade também, né? Porque esse bem-estar, a ambiência do sombreamento do componente florestal traz benefícios para o animal, tanto de leite como de corte, onde o animal produz mais também, né? O que é interessante para o pecuarista. Exato, exato. Nos números feitos aqui na Embrapa Agrosilvo Pastoril, a gente tem uma diferença aí de 680, 690 gramas por dia nos animais que estão no sistema de integração lavoura-pecuária, para 730, 735 nos animais que estão na integração lavoura-pecuária com floresta. Isso é média de 3 anos de estudo aqui na Embrapa e que já indica para nós essa possibilidade do animal ganhando um pouquinho a mais todo dia, porque a ambiência é melhor, porque o conforto térmico é melhor, ele não está gastando tanto de energia para resfriar o seu corpo, e isso é levado para o metabolismo, para que ele deposite mais proteína, para que ele faça mais crescimento e maior deposição de carne, para que a gente entregue ao frigorífico. E a ruminação dele ele faz deitado no pasto na sombra, né? O que é importante, traz benefício isso para o animal. Sim, a gente tem visto isso, mesmo com animais Nelore, isso é importante ressaltar, né? A gente tem sempre essa associação da sombra ou com o Angus, ou com o europeu de maneira geral, com o F1. Aqui também com animais Nelore, o que a gente tem visto é que mais de 80% do tempo desses animais em ruminação, eles fazem na sombra. Isso significa que para eles sim é importante uma área de sombra, para que depois de rumen cheio, ele tenha um lugar onde ele possa ruminar e trazer para si os benefícios daquela forragem de alta quantidade e de alta qualidade, para transformar isso em desempenho animal, que no final do dia é lucro. Ok, Bruno. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação, de participar aqui do Canal do Boi. E eu que agradeço. Obrigado, Pacheco. Acabei de conversar com o Dr. Bruno Pedreira, pesquisador da Embrapa Agrosilvo Pastoril. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Falamos agora sobre citricultura e os riscos do greening, uma doença que traz impactos muito fortes nas áreas de produção, matando a planta. Sobre este assunto, você vai acompanhar agora uma entrevista realizada por Sara Keshoff. Gabriel Dias da Silva, ele que é coordenador comercial de citros da Amazon AgroScience, fala comigo do interior de São Paulo, da cidade de Itajobi. Gabriel, primeiramente seja bem-vindo ao Canal do Boi e a nossa conversa é sobre essa doença, que é a maior ameaça para os pomares de cítricos no Brasil, que é o greening, Mais uma vez, bem-vindo ao Canal do Boi. Obrigado, Sara. É um prazer poder estar falando com vocês sobre esse assunto. Pois é, e entra ano, sai ano, essa doença, o greening, para ser mais específica, continua ameaçando os pomares brasileiros, Hoje a gente tem, me corrija se eu estiver errada, em torno de 19% dos pomares afetados pelo greening. É um problema muito sério, Gabriel? Sim, com certeza, é um problema muito sério. O greening atinge hoje não só o estado de São Paulo, mas parte do estado de Minas Gerais. E, infelizmente, o greening é uma doença que traz muito prejuízo para o citricultor. Hoje nós temos aí no último levantamento feito pelos institutos de pesquisa, mais precisamente pelo Fundecitrus, nós temos aí 17% de queda de fruto na safra 19-20. Desses 17%, hoje nós temos 4,36%, 39% de queda que acontece por causa do greening.
Isso representa 20 bilhões de caixa de laranja. Então, é dinheiro do produtor que está caindo no chão e que ele está sofrendo e está refletindo na rentabilidade dele no manejo da cultura dos citros. Com certeza, Gabriel. E tem um alerta que a gente costuma fazer aqui no canal, né, até baseado pelas informações do próprio Fundecitrus, que é a questão do produtor ter que ficar de olho, além dos pomares dele, nos pomares dos vizinhos também, né? Isso é muito importante. É extremamente importante. Os órgãos de pesquisa têm aí aconselhado desde muitos anos, desde que o greening começou a se mostrar aí na citricultura, do quanto é preciso a união dos produtores para que eles possam fazer ações conjuntas, para que eles possam erradicar plantas que têm severidade de greening, para que eles possam fazer ações conjuntas para controle de psilídeo, que é o vetor que leva a bactéria do greening para as plantas, para que possa haver uma maior eficiência nas regiões produtoras de citros. Gabriel, e fora essa atenção que o produtor precisa ter, como você falou, né, a união conjunta dos produtores, o que tem disponível hoje no mercado de eficiente para combater essa doença? Bem, entre as muitas pesquisas que vêm acontecendo aí, existe uma pesquisa brasileira que trouxe para o mercado um princípio ativo que pode ajudar o produtor, e a gente sabe que, pelo que a gente já viu de resposta científica, vai ajudar o produtor a diminuir o prejuízo dele com a queda de frutos. Essa pesquisa brasileira, ela é liderada pelo IAC e o Centro de Citricultura, inclusive tem aí algumas mulheres fazendo parte da pesquisa e liderando essa pesquisa, e trouxe uma inovação, que é uma maneira diferente de lidar com o greening. É um princípio ativo chamado NAC, o N-acetilcisteína. Ele gerou um produto chamado Gram Black, e esse produto ele tem por finalidade diminuir a queda de frutos nessas plantas que ainda não manifestaram sintoma, mas já tem a bactéria, diminuir a queda de frutos, entra no modo de ação da bactéria, que é desaglomerar essas bactérias, para que elas não causem um estresse oxidativo muito forte na planta e não venham a entupir o floema da planta, que é por onde é distribuído toda a seiva elaborada, toda a nutrição que a planta precisa para formar novos ramos, para que ela possa formar florada e ter um fruto com qualidade e segurar esse fruto quando ele chega no seu estágio mais crítico, que é a fase de maturação. Esse produto, ele além de desaglomerar a bactéria, ele acaba quebrando a calose que se forma e entope o floema. Então, é muito gratificante saber que pesquisadores brasileiros conseguiram chegar a esse princípio ativo, que é o NAC. Essa pesquisa brasileira vai trazer retorno e ajudar o produtor a conseguir diminuir o prejuízo que ele tem, quebrando ou diminuindo a queda desses frutos, o que é muito bom para ele, porque ele aumenta a rentabilidade do seu pomar, porque ele eleva a produção. Gabriel, como é que está a questão da disponibilidade desse produto no mercado? Bom, esse mercado ele já se encontra disponível para os produtores, tá? Nós temos um site, que é o gramblack.com.br, onde os produtores podem acessar e lá eles vão ter informações relacionadas a essa pesquisa brasileira, vão ver alguns resultados, como, por exemplo, aumento entre 20% e 30% nesse primeiro ano de introdução desse manejo com esse produto Gram Black nas propriedades. Vão ver que esses resultados de 20% a 30% podem trazer para cada real investido um retorno de R$ 2,50 a R$ 3,00. Então, isso gera uma rentabilidade novamente para o produtor. Ele pode entrar no site, lá no site ele vai ter informações sobre o produto, sobre essa pesquisa brasileira, que vai ajudar o produtor de citros a resolver esse problema. Lá ele vai encontrar quais são os canais que estão distribuindo esse produto para o citricultor, e lá ele pode preencher alguns dados para que nós possamos depois entrar em contato com esse produtor e dar maiores informações. Inclusive lá ele vai poder se cadastrar. Nós temos agora no mês de agosto uma live programada, onde nós vamos apresentar alguns novos resultados. E o trabalho ele continua, a pesquisa brasileira continua, e a gente tem a convicção que um segundo ano do produto no mercado vai trazer resultados ainda maiores para os produtores. Tá certo, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, e contem conosco, os citricultores, nós estamos à disposição de vocês. Tá certo, então. Esse foi Gabriel Dias da Souza e nós falamos de São Paulo e ficamos por aqui.
E olha, toda semana nós estamos trazendo lives aqui no canal do Boi interessantíssimas. Nós já fizemos aí, há 2 semanas, eu conversava com Alcides Torres, da Scott Consultoria. Na semana passada, com José Luiz Tejon, falando sobre o agronegócio. E hoje, Jorge Zaidan conversou com Rivaldo Borges Júnior, presidente da ABCZ. E hoje, nessa conversa, que teve a participação de agroinfluencers do Brasil, como a Andressa Beata, que participou hoje, também tivemos o Araquém Midon participando e a Andréa Mesquita, do Território da Carne. Você vai ver agora como que foi parte dessa live, que está toda no YouTube, você pode assistir toda ela acessando o canal do Boi no YouTube. Você vai ver como é que foi essa participação, falando de varejo de carne e também o desenvolvimento da genética bovina. Eu tenho uma base aqui de mais de 50 empresários do varejo de carnes espalhado por quase todos os estados do Brasil, e durante a pandemia, grande parte desses empresários nos apontou um considerável aumento no volume de vendas, alguns deles de 60% superior em comparação ao mesmo período de 2019, porém com algumas mudanças de comportamento. Busca por itens de preparo mais fácil, como por exemplo burger, carne moída ou carnes mais comuns. Procura por outras proteínas além da bovina, o que já era esperado, devido ao menor poder de compra, promovido obviamente pelo aumento do desemprego e outras razões em consequência da pandemia. Mas o mais surpreendente foi o aumento da procura de produtos de maior valor agregado, que, diferente do que grande parte das pessoas pensa, não se trata só de carne nobre, não. O valor agregado, ele pode ser devido à facilidade no preparo, ao tamanho das porções, agora com famílias cada vez menores, à especificidade, personalização do serviço, como por exemplo, receber em casa a sua carne 3 vezes por semana para não precisar ir no estabelecimento e não se expor ao risco, e outras razões várias. O que a gente percebeu? Durante a pandemia ficou muito mais evidente a procura do consumidor por locais que demonstrem ter um controle da qualidade dos produtos e, claro, a saúde dos colaboradores e também dos clientes. O cenário, a gente tem visto, aponta que vai ser um excelente legado que a gente está enfrentando durante a pandemia. Consumidores mais atentos, mais dispostos a valorizar o trabalho bem feito e buscando conhecer a procedência da carne e a forma como esse animal foi criado. E aproveitando isso que eu acabei de trazer, queria perguntar para você, Rivaldo, de que forma você enxerga que essa aproximação do varejo com a fazenda pode acontecer na prática? Olha, gente, eu espero muito em breve que a gente consiga ter essa conversa em volta de uma churrasqueira, pessoalmente. E por enquanto, só o que eu desejo a vocês é ter um excelente dia e fico aqui aguardando a resposta. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, André. A gente também espera estar juntos numa churrasqueira para comer um churrasco mal passado de preferência. Obrigado. Presidente Rivaldo Machado Borges Júnior. Está aí a Andréia, que é uma pessoa que é bastante conhecida no meio pecuário, né? Falando sobre uma relação importante. Não adianta você produzir bem, com qualidade, se o varejo não responder a essa produção. Como é que o senhor responde a Andréia, presidente? Bom, veja bem, um dos fatores que, na minha visão, teve um aumento hoje no supermercado de consumo, e esse aumento é o que ela falou mesmo, em torno de 40% a 60%. Eu tenho amigos aqui em Uberaba, tem rede de supermercados, estou impressionado com a demanda de alimentos, principalmente de proteínas. Haja visto que o governo despejou no mercado aí, as pessoas menos beneficiadas, um valor enorme de recursos, e essas pessoas, com esse recurso, a primeira coisa que elas vão buscar é alimentação, né? E através dessa alimentação, a alimentação que traz uma saúde mais sustentável é a proteína. E com isso a demanda da proteína cresceu muito. E hoje também, o consumidor, através dos canais de televisão, principalmente dos canais que divulgam lá o negócio, vê a maneira que o produtor rural hoje trabalha com o animal da porteira para dentro, né? O Brasil, diferente de outros países, a maioria da carne consumida hoje aí nas gôndolas do supermercado, ou nos açougues aqui na nossa região mesmo, os açougues predominam muito, são animais
abatidos direto da fazenda, animais criados na pastagem, né? Então, são animais naturais. Isso aí, o nosso consumidor tem essa visibilidade e consegue enxergar que é uma carne mais saudável, né? Não é que a gente é contra animais confinados, mas nós temos essa diferença com relação a outros países em função verde, né? Nosso aqui é criado numa área mais extensiva, né? Trazendo uma qualidade melhor de carne para o nosso consumidor. E a gente tem visto que através desse trabalho que as redes de comunicação vêm fazendo com o urbano, está aproximando mais o urbano do produtor rural. Você imagina, 15% hoje só da população é da área da agropecuária, os 85% é urbano. Você imagine 15% que alimenta o Brasil e o mundo. Então, essa visibilidade que está tendo hoje, e essa promoção que está tendo hoje do agro, através das redes de comunicação, está aproximando muito o varejo do produtor rural. Isso é muito importante para nós, que até então nós éramos vistos como latifundiários, como pessoas abastadas, e na verdade o produtor rural é um trabalhador como qualquer outro, só que ele é um trabalhador que tem que levantar antes do sol nascer, e muitas vezes e sair do campo para a sua casa depois que o sol se põe, né? E depende muito das estações climáticas. Então, a gente, com essa visibilidade que a gente está tendo com relação ao varejo, as pessoas estão entendendo da importância desses produtos produzidos por esse produtor e dando valor a esse mercado, né? Isso aí eu acho que é muito importante. E outra coisa importante que aconteceu também, nós não tocamos nesse assunto, foi a valorização da carne no mercado, não só nacional como internacional, o crescimento das exportações que nós tivemos. Haja visto hoje que o pecuarista teve um crescimento em torno aí de 30% a 40% no seu produto, deu condições para ele reinvestir na sua propriedade, porque na década passada, até pouco tempo, nós não tínhamos a pecuária, ela estava estagnada, ela não tinha essa condição de reinvestir no seu negócio, né? Então, agora nós estamos tendo essa condição de fazer esse trabalho e dar mais visibilidade do que nós produzimos no campo. Bom, essa foi uma parte, né? A live durou 1 hora hoje, aconteceu no YouTube e Instagram do Canal do Boi. Você pode acessar qualquer uma das mídias que está lá disponível aí as informações e toda a live do dia de hoje. Aproveito para convidar para a próxima semana, porque na próxima semana nós temos uma live na qual você vai ter a participação de Rogério Vian, do Grupo de Agricultura Sustentável. Nós vamos falar a respeito das técnicas, de rentabilidade, de resultados e muito mais. Vamos ter participação de técnicos, de pesquisadores, de agroinfluencers que vão conversar também com o Rogério Vian para saber um pouco mais a respeito do assunto. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, então trago as atrações aqui do Canal do Boi. E uma das grandes atrações e a maior novidade aqui do nosso grupo é o @play. É por isso que eu vou conversar com o Éder Campos, que está aqui conosco ao vivo no estúdio do lado para trazer as informações e os destaques agora. Éder Campos, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano Reis, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o programa Agricultura BR. Realmente é uma grande novidade, sim, viu, Fabiano Reis? O @play, ele acaba de chegar aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio como uma nova ferramenta de vendas, né, de aumentar as vendas do pecuarista e também é um grande apoio para a leiloeira. E tem uma novidade maior ainda, os leilões transmitidos pelo Canal do Boi e pelo Agrocanal passam também a ser retransmitidos por essa plataforma de leilões, a @play. Ou seja, se você não estiver contato aí para assistir um leilão que você quer ver pela televisão, fácil demais, acessa @play.com para você acompanhar e assistir aos leilões, tá certo?
Só uma informação importantíssima. Os leilões retransmitidos das leiloeiras, os lances devem ser feitos pelos telefones das próprias leiloeiras. Aqueles lotes ou aqueles leilões que são online, esses são feitos pela plataforma @play. Para isso, você tem que fazer o seu cadastro para lançar online naqueles animais que estão lá na nossa plataforma. Entra lá agora, vai lá, @play.com, você vai ver que tem ali animais em oferta para você, tá bom? Falando em oferta, eu trago para você, a partir de agora, lotes de animais que estão à venda. Você vai ver aqui na televisão e adquirir, comprar pelo @play. Veja aí. Grande oportunidade para você, pecuarista. Lote com 208 bezerros de cruzamento industrial das raças Aberdeen, Angus e Braford. A era é de 8 a 10 meses, com peso médio de 230 quilos. Animais de bom temperamento, fator que contribui para um excelente manejo, ganho de peso diário, bem-estar animal e resultado financeiro satisfatório. Esse cruzamento de raças entrega ao mercado cada vez mais exigente uma carne de muita qualidade, super precoce com marmoreio, suculência e maciez. Os animais estão na BR-163, quilômetro 463, na beira da pista, só asfalto, 10 quilômetros de Campo Grande, sentido Nova Alvorada do Sul. Não perca essa oportunidade para fazer um excelente negócio. Acesse a plataforma @play.com, faça seu cadastro e dê seu lance online agora. Mais informações, ligue 67 2107 8727 ou envie mensagem para o nosso WhatsApp 6799150.000. @play, plataforma digital de leilões e negócios. Legal, tem mais um lote para você aí, hein? Você que está acompanhando o canal do Boi nesse momento, aproveita e veja esse lote e lance no @play.com. Tá aí o Éder Campos. O Éder voltou para cá, o Éder está falando também. Eu tinha pedido mais um lote para os amigos, né? Mas tudo bem, fica para amanhã. Ou, para quem tem interesse, vai lá no @play agora, ali tem lotes à disposição, além desses que vocês viram aí. Só a gente reforçando a informação, tem que fazer o cadastro no site, lá no @play, para que possa lançar nestes animais. Obrigado, Fabiano Reis, abração para você e a gente volta numa próxima oportunidade. Valeu! Certo, então, Éder, o pessoal não conseguiu colocar, mas então a gente já traz daqui a pouco, durante as próximas edições do Agricultura BR, mais um lote aí do @play que você pode conhecer acessando e tendo acesso aí a bons negócios. Olha, com essas informações eu encerro essa edição da Agricultura BR, desejo a todos uma excelente tarde. Eu volto logo mais às 16 horas, a todos um grande abraço e até lá!